Olá, boa noite. Esperar entrar algumas pessoas aí. Conforme vocês forem entrando, que vocês vão dando um joinha, um boa noite. Tô com um pouquinho de dificuldade. Tá caindo a internet. Tive que improvisar um lugar aí de última hora. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Conforme vocês forem entrando, que vocês vão dando um joinha, que é pra gente poder começar a live. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Graça e paz a todos. Se cair, eu volto, tá? É que a internet tá caindo, mas quando cair eu volto, tá bom? E tá um pouco escuro também, porque eu tive que vir aqui pra cima, no quarto da minha sobrinha, e aqui é um pouco escuro. Mas é tudo pra glória de Deus. Amém? Boa noite, pastora. Paz do Senhor. Vocês me desculpem qualquer coisa, é a primeira vez que eu gravo uma live na vida. Morro de vergonha, mas é tudo para a glória do Senhor. Boa noite, Luiz. Tem 6 pessoas na live. Vamos começar. Primeiramente, eu queria falar boa noite para todos. Paz do Senhor. Estamos assim num momento num momento assim da nossa vida, meio que decisivo, meio que assim, perturbador, né? Tipo, a gente fica meio constrangido, né? Sem saber o que vai ser, né? Todo mundo esperançoso aí pro dia 30, né? Mas vamos lá. Eu vou deixar uma palavra que se encontra no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16. Que fala assim, a rainha Esther, ela era, antes de eu ler esse capítulo, né, esse versículo, a rainha Esther, ela era uma moça judia, né, ela era órfã, foi criada por seu primo, e quando o rei Assuero, ele pediu para procurar, né, outra esposa para ele, porque ele destituiu a antiga esposa dele. E teve todo, né, o trabalhar, e o rei Assuero, ele achou graça, né, na rainha Esther e decidiu a tê-la como esposa. E só que em tudo isso, né, já havia um trabalhar de Deus, porque logo depois Amã, que era um ministro, né, do rei Assuero, ele fez um decreto que era ali para acabar com todo o povo judeu, né? Todo o povo da rainha Esther. E Mardoqueu, que era o primo da rainha Esther, falou isso para ela, né? E a rainha Esther, ela fala assim, lá no capítulo 4, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite.
E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é a segunda lei, e parecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme todo quanto Esther lhe ordenou. Trazendo para os dias de hoje, nós também assim estamos vivendo tipo uma guerra, né? Não deveria ser assim, né? Eu pude observar no Facebook, conversas de pessoas, tantas brigas, tantos diz que me diz que por causa de candidato A, por causa de candidato B. Eu confesso para vocês que no dia 2, né, que foi quando teve a eleição, nossa, para mim não foi uma eleição qualquer, porque naquele dia, depois que teve aquele resultado, nossa, eu fiquei assim, eu até comentei com meu esposo que, nossa, Marcelo, eu tô tão triste, porque eu sinto que não era uma guerra qualquer, que eu sentia que era uma guerra espiritual. Eu sinto que é uma guerra espiritual. Porque assim, não é questão do candidato, não é questão da pessoa em si, mas é a questão da ideologia, os princípios bíblicos que ambos, os princípios bíblicos que a pessoa defende, que o outro defende. Porque assim, sabemos que estamos vivendo tempos muito difíceis, né? E que é onde a gente tem que escolher pelo certo e pelo errado. E assim como a rainha Esther, ela, quando recebeu o recado de Mardoqueu, né? Ela poderia ter feito diferente, se ela quisesse. Ela poderia ter se revoltado, ela poderia ter murmurado, poderia ter brigado. Mas o que ela fez? Ela jejuou, ela buscou. E é isso que também temos que fazer. Porque a palavra do Senhor diz que não é pelas nossas forças que nós iremos vencer, mas é com jejum e oração. Então, se você tá buscando e se você acha que não tá dando, a palavra do Senhor, ela nos ensina o que devemos fazer. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, ele diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E o tempo é agora. O tempo de fazer aquilo que a rainha Esther fez lá no passado é agora. É o tempo de jejuar. É o tempo de orar. É o tempo de buscar pela nossa nação. Porque o inimigo, ele não tá brincando de ser um inimigo. E eu não falo isso chamando o candidato como inimigo. Eu falo isso chamando o inimigo diabo. O diabo, ele não brinca de ser inimigo. E ele está ali tentando tragar o máximo de pessoas, que é para destruir a família, que é para destruir os nossos jovens. Então, o tempo de buscarmos é hoje, é agora.